Na verdade, é mais boa tarde do que boa noite, que ainda não anoiteceu, nós estamos no horário de Brasília. Como prometido, 7 horas, 19 horas no horário de Brasília. Olá, meninas, para quem vão entrando. Vamos começar a nossa live de hoje com assuntos fofinhos. A live de hoje. E aí, Renan? Uhul! Chegaste! Ahaha! Ou então aí, ó, vamos chegando aí, mulherada. Na verdade, Na verdade, a live era mais para as meninas, né? Porque nós vamos falar sobre empoderamento feminino, mas não tem problema. Quem entrando aí são todos bem-vindos. Os Habibs, que são os meninos, e as Habibas, as meninas. Não tem problema. Eu estou vermelhinha assim, é porque eu fui pro Rio e estou toda queimadinha do sol, mas não tem problema. Quem vai entrando, sejam bem-vindos. Vamos participar da live de hoje, certo? Beijo e hoje está começando mais uma live. O assunto de hoje, mesmo que tem um menino ali, não tem problema. Veja que não ouviu nada. É sobre empoderamento feminino. Então, meninas, essa live é porque me deu uma inspiração, né, de um acontecimento aí das pessoas que estão vindo conversando comigo por inbox. Não vou dar nomes e não vou falar o assunto porque é particular, certo? Então, como combinado, nós vamos falar sobre o empoderamento feminino. Quando você é criticado, empurrado e corrigido, a vida exige sua presença, sua. Eu estou mexendo a câmera aqui porque eu estou ajustando o foco e a iluminação. Sua correção e atenção. E você cambaleia, não use como desculpa, você contorna toda essa situação. E respondendo aquele assunto, Cacau, não tem vergonha de mim? Lembra, somos das antigas. Claro que não! Ô, amigo do. Ó, deixa eu botar até aqui, ó. Amigo do peito. Não, eu não tenho vergonha, não, Renan. Ô, não tenha vergonha de mim. Ô, chama a Adriele e o. Ah, devia ter chamado a Adriele, né? A Adriele do Ricardo aí. Nós somos tudo amigos das antigas. E eu sou amigo deles até hoje, né? Como eu tô trabalhando direto e fazendo essas coisas no Instagram, não tive mais tempo de ir lá na casa do Ricardo e da Adriele. A última vez que a gente saiu foi nossa, foi em janeiro deste ano que eu fui lá na casa deles. Até, inclusive, tu estavas lá, lembra do churrasco lá? Então, chama os amiguinhos aí, fofucho. Chama o Ricardo, a Adriele, vai lá no Instagram, no WhatsApp, chama todo mundo aí. E daí, eu tô fazendo essas lives. Semana passada eu fiz uma sábado e fiz uma domingo. Eu tenho mais tempo de fazer durante o final de semana, porque daí fica mais sossegado, tem menos barulho, né? Pra se concentrar aqui, porque senão fica com barulho de fundo e incomoda. É porque eles estão aplainando um terreno muito grande aqui e tem muito barulho de máquina e eu não gosto, isso acaba atrapalhando e depois que eu vejo a live fica com barulho no fundo da live e isso fica chato. Então, hoje é legal. É isso mesmo, chama eles. E isso é legal porque daí fica mais limpinho a live. Porque depois eu fico olhando, fica com barulho de fundo, eu não gosto. Então, meus queridos, vamos focar. Que o negócio aqui, o bicho pega e não alivia. A live é para as meninas sobre empoderamento feminino. E aí, como eu estava falando, para você vencer, você que tem. Uhul! Aí, Adri! Beleza, 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 mulher. Beijo. Hoje a live tem o Renan ali, que é meu amigo das antigas, tu também é minha amiga das antigas, sobre empoderamento feminino. Essa live foi de um assunto. é, Boa tarde! Uhul! Vamos embora! Chama a mulherada aí, hoje nós vamos detonar. Hoje eu ia falar mais coisa, mas o Renan entrando. Tô falando que o Renan não é bem-vindo, é bem-vindo. Mas eu ia detonar hoje na live, mas daí eu vou ser um pouquinho mais branda, né? Porque daí o assunto era mais pra mulherada, mas não tem problema. Os meninos, né, os Habibs também estão convidados a entrar. E então, continuando, o que eu estava falando antes para você vencer, tem que se arrumar na filosofia do amor.
tudo supera, lute e seja muito paciente. Essa live de hoje é para. Porra, vou até sair depois dessa. Não, fica aí, pode ficar. Não, Renan, tu é sempre bem-vindo. Chama tua namorada também. Porque nada a ver, é que esse assunto é que foi assim, ó. Foi uma pessoa que estávamos conversando. Eu não vou falar o assunto e nem o porquê e nem o nome da pessoa, claro, porque isso é ética profissional. Mas essa live me deu inspiração. Por que que eu falei sobre o empoderamento feminino? São questões do dia a dia, na rotina. Como lidar com as pressões, como ter atitudes. No caso, né, que esse assunto surgiu, foi uma mulher, né? Não vou dar nomes, claro, e nenhum assunto, mas como ter uma atitude diante de uma situação de trabalho e na parte amorosa, porque também envolve. E aí foi o questionamento é o seguinte: como eu ter atitude? Como eu chegar na pessoa? Como eu dar um basta? Você sempre vai dar um basta se você ter a autoestima e saber que todo mundo pode, todo mundo consegue. Isso está aí dentro de você. É só acionar o botão certo. Eu sempre falava com a minha professora, né? Ela é mestre em psicologia. Eu sempre dizia: professora, como é que eu acho esse botão? Aí ela disse: você tem que achar o teu botão. Mas como eu acho? Tem um botão, mas você tem que saber pressionar as teclas certas. Aí que é a parte da autoestima, aí que mora a pegada. Lembra que eu sempre uso essa palavra? São os gatilhos mentais que a gente aciona dentro da gente, que é o botãozinho certo, a chave virar, colocar a chave na fechadura, que vai dar o primeiro passo. Aí que tá a pegada. Se você não tiver a tua autoestima da pessoa, do indivíduo, no caso, como no caso que eu vou me posicionar perante o outro no trabalho. Vamos esquecer um pouco a parte amorosa. Esse primeiro bloco da live, nós vamos falar como eu me posicionar perante colegas de trabalho. Depois, no segundo bloco, na metade da live, aí eu falo sobre a parte amorosa, envolvendo no trabalho, como se distanciar e como dar um basta, ter uma atitude perante situações constrangedoras, certo? No trabalho e na parte amorosa. São dois blocos que nós vamos fazer hoje. Claro que é numa live só, mas eu digo dois blocos, porque é um período. Eu vou fazer primeiramente sobre dar um basta, como ter atitude no trabalho. Depois, no segundo bloco, eu vou fazer a parte amorosa, também envolvendo no trabalho. Como separar essas duas coisas que a maioria das mulheres, principalmente, porque os homens eles são mais objetivos. Eles não ficam remoendo mágoas e eles são mais práticos. As mulheres são mais amorosas, mais românticas. E então, o que que decepciona a mulher? Elas geram expectativas. Você tem que entender que quando você vai conhecer alguém, você vai conhecer a pessoa e aí você fica, principalmente as mulheres, os homens também, mas principalmente mais as mulheres, que as mulheres são mais volúveis. Não estou metendo o pau nas mulheres, não entendam isso. O que eu quero dizer é que a mulher ela é muito romântica, ela é romantiza tudo e acaba botando as mãos pelos pés. Então, nós vamos focar no seguinte: como dar um basta naquele colega de trabalho, como dar um basta numa atitude de um chefe que fica ali assediando, não fica ali fazendo trabalhar sem remuneração, não te paga um salário, você trabalha 8 horas por dia sem remuneração, sem expectativas e sem carteira assinada, né? São questões rotineiras, mas acontece muito por aí. E foi esse assunto que me trouxe a essa abordagem de hoje na live, entenderam? Então vamos começar pela parte do que fazer. Você vai dar um basta, porque ninguém trabalha de graça, as contas chegam, e eu vou falar uma palavra bem popular, não vou ficar usando técnicas de nada, vou falar bem no português correto.
porque se eu ficar falando palavras bonitinhas, às vezes as pessoas não vão entender. Eu posso falar em rapport, eu posso falar em técnica de aproximação, eu posso falar tudo na parte de psicologia, na parte de PNL, mas para que adianta conhecer técnicas, se no dia a dia, como eu vou usar essas técnicas? Aí que eu vou falar de uma forma bem ampla, bem generalizada e de uma linguagem bem fácil e acessível para que todos entendam. Uhul! E aí, André, beleza? Entrasse? Beijo! Obrigado pelo linda, fofo. Estou meio queimadinha hoje porque eu fui lá no Rio tomar um solzinho, né? Pra dar um pouco de morenice. Tava muito branca. Mas então, continuando ali para não perder o meu fio do meu pensamento. E aí que eu vou fazer o seguinte, como eu vou dar um basta, né, nesse tipo de situação que eu estava falando até esse momento. Eu vou chegar no chefe, vou chegar naquela pessoa que, por exemplo, o indivíduo trabalha sem remuneração, sem carteira assinada e sem expectativas. Fico lá o dia inteiro, fico não, né? No indivíduo, ele fica lá o dia inteiro trabalhando e não tenho expectativas de remuneração, não tenho expectativas de carteira assinada, não estou ganhando nada por isso, estou trabalhando de graça. Nem relógio não trabalha de graça. Sinto muito, mas vou ser muito franca, porque quando a pessoa está vivenciando esse tipo de dificuldade no trabalho, ela está muito envolvida no seu problema, ela não vê uma porta de saída, ela não consegue enxergar uma solução. Quem está de fora, aí que tem essa parte do raporte. O raporte usado na psicologia é o seguinte: eu faço uma compreensão do assunto e dou uma devolutiva. Aí que vão ser usadas as técnicas de como eu vou fazer essa devolutiva para um indivíduo, para um cliente ou para o paciente. Então, no caso ali desse indivíduo, o seguinte seria o rapport deve ser o seguinte conclusão. Você tem que chegar na pessoa com calma, não gritando, colocar a situação, chamar a pessoa em particular, não brigar, se manter calmo. Para quem tem dificuldade na elaboração da fala, tem muitas pessoas que têm baixa estima ou têm dificuldade em lidar com emoções, dificuldades em lidar com como se expressar perante os outros, dificuldades em lidar como montar o seu diálogo com outra pessoa. Uma técnica muito simples, eu digo para pessoas que têm esse tipo de dificuldade, seria pegar um caderno, uma folha e colocar todos os tópicos, as coisas que eu quero falar para essa pessoa. Eu vou elaborar a minha devolutiva, o meu diálogo. Nessa folha, o que eu vou fazer? Eu vou elaborar tudo que eu quero dizer para a pessoa sem xingamentos, muito claro e objetivo. Vou colocar somente os tópicos do que me atrapalha, do que eu preciso, o que eu espero deste trabalho, o que está me aborrecendo, o que não está me agradando e se vale a pena, né, continuar neste trabalho com esta situação que eu falei anteriormente, sem trabalho, sem remuneração de salário, quantas horas estou estipulando nesse trabalho e quais as expectativas para o futuro, que é aí que mora o jogo do negócio, é um insight, é aí que mora a pegada, porque é assim, a pessoa está dedicando 8 horas do trabalho, eu fico lá o dia inteiro e o indivíduo está sem salário, sem remuneração, sem carteira assinada, sem expectativa nenhuma. Você tem dedicado 8 horas de trabalho e eu não estou tendo objetivos. Quando eu falei na live da semana passada que nós temos que elaborar um pensamento, elaborar todos aqueles tópicos que eu falei, que assim é o fazer o desimportante, é essa parte da live da semana passada que é o desimportante. E eu vou fazer as minhas desescolhas, é descartar coisas que não estão me levando para frente para elaborar o meu produto final. Quais são as desescolhas? O desimportante
Eu chegar no chefe, chegar nessa pessoa, nesse indivíduo que eu trabalho, que eu preciso de uma remuneração, certo? Que nem relógio não trabalha de graça. Assim, eu preciso ter um trabalho, algo que me dê dinheiro, remuneração, mesmo que não seja com carteira assinada, porque todo as pessoas elas sempre confundem o que é um trabalho remunerado, o que é um trabalho que eu preciso de dinheiro que tenha uma remuneração, mesmo que não seja fixa com salário e carteira assinada, mas que seja com alguma comissão, alguma remuneração, algum dinheiro. Porque as contas chegam e todo mundo precisa de dinheiro. Porque é isso que eu sempre aprendi. As pessoas confundem muito que o trabalho tem que ser só com carteira assinada, com remuneração fixa. Eu posso ter mais de um trabalho com ou sem carteira assinada, mas eu preciso de algum tipo de remuneração. Se for por comissão, se for por diária, mensal, semanal, não importa. Se eu estou dando o fruto do meu trabalho, eu preciso de algum tipo de remuneração. E não são trocas de favores, que daí também já cai em outro patamar. Porque é aí que vai ser feito o negócio. Se vai me gerar frutos, eu preciso de um salário, eu preciso de uma remuneração. Que eu estou desperdiçando o tempo é muito caro, a vida passa, e aí você chega ao final do ano, o que, que eu tenho feito? Daí ano que vem chega mais um ano. Como eu me vejo daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu vou estar ainda trabalhando com uma remuneração baixa, e sem dinheiro, e outras pessoas estão ganhando dinheiro, estão fazendo essas suas carreiras, estão indo para frente, enquanto que eu fico bancando a boazinha e não saio disso, porque não é tomada uma atitude. Aí que vamos para o próximo passo. Então, quando é feita a devolutiva, o rapport funciona assim: chegar nessa pessoa para quem eu trabalho, esse indivíduo, esse chefe, ou essa pessoa com quem eu tenho uma sociedade, algum tipo de negócio, alguma coisa, e dizer: não vou mais trabalhar sem remuneração, sem dinheiro. Preciso de uma remuneração, mesmo que eu não tenha salário, porque alguns indivíduos vão dizer assim: não ganho o suficiente para ainda lhe dar um salário. Isso é normal para quem está começando, isso é normal. Não ganho o suficiente ainda para ter um funcionário com carteira assinada, porque isso envolve muito dinheiro, né? Até tirar o seu lucro final e pagar tudo e devolver esse salário para o funcionário. Só que é justo esse funcionário trabalhar mais de 8 horas por dia e ter uma remuneração tanto quanto você. Porque também não é justo fazer uma pessoa trabalhar e eu estar ganhando, né? Vamos dizer, o empresário estar ganhando, a pessoa com quem eu trabalho está ganhando e eu lá fazendo tudo no social, né? Social é bom para causas sociais, você dar e receber, mas quando eu me dedico o meu tempo, o meu futuro, e os anos passam, e quando os anos vão passando, você vai olhar para trás: o que que eu fiz até agora? Nada. Enquanto que a pessoa só melhorou e eu estava lá, parado na inércia. E é aí que mora o negócio. Não podemos. Que caia a parte dos desimportantes, as desescolhas. Eu vou dizer para essa pessoa, eu vou dizer assim: basta, eu preciso de um salário, de uma remuneração, vou trabalhar das 8 às 6 da tarde, quero um horário de descanso, meia hora ou uma hora de almoço, com intervalo de 15 minutos de café. Isso é lei trabalhista, certo? E talvez o empregador ou a pessoa para quem o indivíduo trabalha vai dizer: não posso lhe pagar um salário cheio. Sim, tudo é negociável nessa vida. Então, aí que você vai parar a conversa franca e vai dizer com calma, sem xingamentos, sem alterar a voz, porque você vai usar inteligência e não nem arrogância, e não vai humilhar e nem usar o seu tom de voz alto, porque tudo é negociável. Eu acho que coisas importantes têm que ser feitas com calma e com educação. Sempre são palavras-chave para tudo nessa vida. Senão você acaba perdendo a razão. Muitas pessoas, quando elas estão
dando um basta, porque até agora elas sempre foram manipuladas e ou sempre aceitaram fazer tudo pelos outros. E esse indivíduo, ele não faz escolhas, ele aceita ser manipulado, ele aceita ser mandado, ele não tem atitude. Por isso que muitas pessoas sofrem, porque elas não têm atitude, elas não têm a coragem da iniciativa de dizer um basta e deu, porque elas não fazem escolhas, elas estão sempre naquele patamar. Eu não posso porque eu tenho a dor da perda de que a pessoa vai ficar brava comigo e ela vai acabar me abandonando, ela vai acabar dizendo não. Mas é você que faz as escolhas, sempre você, sempre o indivíduo vai fazer as escolhas e é ele que vai dizer, porque você que trabalha, você que dá o suor do teu trabalho e todo trabalho merece respeito, educação e um salário, sim, porque é um trabalho igual aos outros. Você sempre tem que ter isso em mente, que você precisa de uma remuneração, sim, precisa de valores, porque quando eu coloco o fruto do meu esforço, do meu trabalho, tem um preço. Ninguém fica lá trabalhando o dia inteiro e não vai ganhar nada por isso. Por isso são tópicos que eu tenho que escolher, porque eu estou gastando dinheiro, investimento e tempo, e o tempo é caro e a vida passa e você não fez nada, enquanto que a pessoa está lá em cima, fica te explorando, crescendo nas tuas costas e você não vai ter uma atitude. É por isso que ela te explora, é por isso que ela faz esse tipo de coisa, ela não te dá valor, porque você mesmo impôs a esse tipo de situação. Quando as pessoas não te respeitam, quando as pessoas não te pagam salário, é você que deixou. E aí que dá um basta, fica cada vez mais difícil, porque você vai ter medo da pessoa dizer, ah, ela não vai mais gostar de mim porque eu vou me posicionar, então ela vai me abandonar. Você não deve ter medo do abandono, porque aí não está tendo respeito mútuo em reciprocidade. Você está sempre implorando, sempre esperando migalhas, tanto no trabalho quanto na parte amorosa e tanto na amizade. Você tem que se impor, você tem que ser eu sempre eu mais importante, depois os outros, primeiro as minhas escolhas, primeiro as minhas atitudes que fazem as pessoas terem respeito por esse indivíduo. É por isso que geralmente as pessoas são exploradas. Enquanto que ela ainda ter essa atitude de covarde, não estou aqui para ofender ninguém, mas eu não vou poupar palavras, eu vou falar bem claro. E qualquer psicólogo, psicanalista diria o mesmo. Enquanto você, indivíduo, se acovardar e não dar um basta na situação e não melhorar tudo que está dentro de você, as pessoas sempre vão te manipular, as pessoas sempre vão passar por cima e você vai sempre ser o último a ser escolhido, porque você deixou isso acontecer, você deixou ser manipulado, é você que faz as escolhas erradas. Por isso que eu bato na tecla de volta de dizer o que é desimportante para mim, o que é importante para mim. Desimportante é não tomar uma atitude e não dar um basta. A parte das escolhas vai ser: eu quero um salário, ou eu vou sair deste lugar, ou você me paga um salário ou uma comissão, estamos acertados, eu vou trabalhar de tal horário, vou ter tal remuneração, você vai me pagar quinzenalmente ou mensalmente, vai ser com carteira assinada, como vai ser o meu contrato de trabalho, tudo certo, porque se eu trabalho, eu preciso de uma remuneração, eu preciso de benefícios, certo? Então, passando para a próxima parte ali, quando eu descobrir que é a parte mais importante, que eu já dei esse baixa, já conversei com o empregador, com a pessoa para que eu trabalho, para que eu faço um freelancer, qualquer tipo de trabalho, se é freelance, trabalho, se eu mantenho uma página, se eu, qualquer tipo de trabalho, eles têm que ser remunerados de qualquer jeito, não em troca de favores, em troca de dinheiro, certo? Essa é uma escolha muito importante, é um basta muito importante, porque ali, a partir dali, nunca mais ninguém vai passar por cima de ti. Porque aqui dentro você vai mudar e a partir dali todos vão lhe respeitar. Qualquer parte da sua vida, tanto amorosa, no trabalho, na educação, na saúde, tudo. Porque isso é uma regra básica de vida, entenderam?
Então, quando eu descubro a parte mais importante, que é de dar um basta nessa situação, eu vou mudar o meu comportamento. A partir dali, as pessoas vão me ver com outros olhos, elas vão me respeitar. É isso que eu preciso, o indivíduo precisa manter. Não é só eu ir lá dar um baixa, quero carteira assinada, quero salário, quero repouso, quero todos os meus benefícios, mas quando a pessoa vier, ou esse indivíduo vier até mim, eu vou lá e amoleço novamente. Aí cai tudo por água abaixo. O que, que a pessoa vai pensar de mim? Ah, eu ameacei ela e ela voltou tudo como era antes. Ela nunca vai te respeitar desse jeito, porque você não teve constância, você não teve atitude suficiente para você mudar, para depois os outros se mudarem, para me ver com outros olhos, este indivíduo com outros olhos, entenderam? Aí que mora a pegada, e aí que mora na mudança de atitude. Depois que eu ter a parte da motivação, é lutar contra a desempolgação, o desânimo que aí que vai a constância novamente do problema grave é não ter atitude, não dar um basta do trabalho. E a ação constante é a preparação e a atitude é o esforço. Oi, Paula, tudo bom? Nós estamos falando na live de hoje sobre empoderamento feminino, né? Nós estamos falando sobre. Tem dois meninos aqui, mas não faz mal, porque isso leva para a vida. São técnicas e conceitos de trabalho, na parte do trabalho, na parte amorosa, e são coisas que eu levo para a vida, são técnicas do dia a dia, do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O assunto de hoje da live é sobre dar um basta no trabalho de um assunto, né? De um trabalho que você acaba trabalhando mais de 8 horas por dia, sem remuneração, sem carteira assinada, sem expectativas de vida. O qual é a atitude que o indivíduo deve tomar para dar um basta e mudar a situação. Porque a partir dali, ele vai conseguir galgar em todas as áreas da sua vida, todas. Porque ele vai começar a mudar e vai ter a atitude de tudo melhorar. Porque eu sempre digo, quando tem alguma parte da sua vida que não está fluindo, não está certa, tudo dá errado, porque eu não vou ter, este indivíduo não vai ter a autoestima suficiente, a atitude e a ação suficiente para mudar outras áreas e não vai fluir as coisas, porque sempre vai estar faltando algo para a minha vida ir para frente. Eu tenho que ter metas, e eu tendo metas eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ter 100% de perfeição na área de saúde, na área amorosa, mas coisas muito importantes é a minha saúde física e a minha saúde mental e a parte do trabalho, porque é ali que eu coloco o meu esforço, fico trabalhando lá nesse trabalho mais de 8 horas por dia, e isso faz parte da minha vida. Você trabalha mais de 365 dias por ano, tirando os feriados, sábados e domingos, somam 8 horas por dia, fora o tempo que eu fico em casa trabalhando, alguma coisa nesse tipo, e eu não estou ganhando nada? Não. Precisamos fazer escolhas importantes e ir para a ação. E é isso que eu estou continuando aqui. Continuando ali na parte do trabalho, quando eu fiz todas essas minhas escolhas, essas minhas partes do que eu descartei o quê? Quando eu falo descartar pessoas, eu já descartei. Oi, tudo bom? Quem vai entrando aí, sejam muito felizes, vamos continuando. Se eu ficar voltando, nós não vamos. Acaba a live, é de 1 hora, acaba o tempo e acaba caindo. Mas depois que eu tive esse despertar, o indivíduo teve esse despertar, essa parte de correção, essa parte que ele foi empurrado pela. Oi! Beijo, sejam bem-vindas, meninas e meninos. Beijo para todos. Quando eu faço essa parte de correção, que a vida exige a presença e a atenção, você não vai mais usar desculpas e nem contornar os problemas. Você vai para frente e
todo mundo consegue, porque eu sempre digo, a maioria das pessoas tem esse erro porque usam palavras negativas. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho esse tipo de atitude. Aí que mora o problema. Você tem que dizer: eu consigo, eu trabalho, eu quero um salário, sempre eu, primeiro eu. Eu sempre primo pelo amor ao próximo, mas se eu não me amar, não tiver a minha autoestima, por isso que é autoestima, é eu. Auto quer dizer eu, primeiro eu, depois o outro. Por isso que é amar o próximo, mas após a mim. Então eu tenho que fazer as minhas escolhas para eu ter sucesso. Oi, Octobike, beleza? Estamos na live hoje e o assunto está muito interessante. Fiquem aí, convide seus amigos e vamos ser felizes. Continuando ali com o pensamento, para me vencer na vida é assim, eu tenho que ter as minhas escolhas. Agora tá melhor, tava muito próximo, né? A câmera ali. Assim eu acho que ficou até melhor a iluminação. Quando eu explico, me ponho de pé, eu sigo em frente e eu dou a grande guinada na minha vida. Eu já falei lá com o empregador, né? O indivíduo já falou com o empregador, já fiz as minhas escolhas. E o próximo passo agora, quando eu disse que no segundo bloco, no primeiro bloco da live eu falaria como ter atitude no trabalho em parte de eu trabalhar sem remuneração, sem carteira assinada, sem benefícios algum, só trabalho voluntário. Entenderam? Então agora eu vou passar para o bloco de que vamos firmar o processo, fazendo todas essas escolhas e tendo atitude, tendo uma conversa franca com este empregador, nós vamos partir para a outra ação, vamos firmar contrato horário e descanso e o valor da remuneração se vai ser pago em horas, semanalmente ou mensalmente, os benefícios, né, com carteira assinada ou não, ou firmar um contrato como empregador para eu ter meus benefícios e a seguridade, né? Quando para me ter um rumo, tudo que para mim lutar, eu vou ter que ter paciência, porque esse empregador ele não vai querer ter esse tipo de atitude, claro, né? Ele já está na zona de conforto dele. Se a pessoa está trabalhando até agora de graça para mim, por que que eu vou pagar um salário para ela, né? Tudo muito fácil. Estou só ganhando, não estou pagando ninguém. Por que que agora eu vou pagar? Aí que mora a pegada, aí que mora o pulo do gato. Eu vou ter que ter constância e firmar que a partir de hoje, se não for nesses termos de contrato, não vou mais trabalhar. Ponto. E basta. Você não fica discutindo. A pior coisa que faz uma pessoa perder a sua razão é ficar discutindo. Colocando os tops, colocando toda a minha ação, colocando toda a minha ideia do que eu quero e do que eu não quero, eu vou para o próximo passo. Eu vou alicerçar bases profundas e bases firmes para eu ficar neste trabalho, nestes termos de contrato, nestes termos de salário, e aí que eu vou ter constância na minha atitude. Vou trabalhar aqui nesses termos e agora vai ser sempre assim e eu não vou mudar. Então a constância trabalha aí. Eu vou trabalhar aqui e vai ser sempre assim a partir dessa atitude que eu tenho. Aí você vai crescer, não você vai crescer tanto como profissional como pessoa, porque você vai ganhar uma segurança que até antes você não tinha. Você estava com autoestima baixa, porque a maioria dos empregadores não vê o funcionário como humano, ele vê apenas ele como uma máquina de trabalhar, como um dinheiro ambulante, que para ele tudo que traz lucro. A maioria das empresas é assim. Quando o funcionário, o indivíduo, fica doente ou desestimulado, a primeira coisa que eles fazem é dar um chute na bunda. É como eu disse, eu não vou usar técnicas de rapor, eu vou falar bem a palavra bem brasileira, o português bem correto. Vou fazer palavras bem sinceras, e é o que acontece rotineiramente. As empresas, os empregadores
perdem futuros e brilhantes profissionais porque não o valorizam. Se a maioria tivesse quinzenalmente ou pelo menos mensalmente, uma vez por semana, um feedback com os funcionários, o que eu posso angariar, o que eu posso oferecer a esse funcionário para que ele tenha ânimo, empolgação. Porque que maioria das empresas perde um funcionário brilhante, um futuro brilhante e acaba gastando cada vez mais dinheiro quando eu perco esse funcionário. O que eu tenho que fazer? Demitir ele, pagar todos a saída dele, todos os processos trabalhistas e depois tem o pior, porque esse funcionário, a maioria deles vão entrar com processo contra a empresa, vai gastar mais dinheiro com um advogado, pagar todas as causas trabalhistas e vai gerar uma mancha na empresa, porque todo mundo sabe quais as empresas que mais ganham processo, porque elas erram já na contratação e principalmente na demissão de funcionários, porque ela não teve esse feedback com o funcionário de mantê-lo e de trazê-lo perto do funcionário, do empresário da empresa em questão. Por quê? Ela começa já no erro da contratação. Você teria que fazer uma entrevista muito mais longa, não se baseando apenas em dados de questionamentos. Começa, porque eu já fiz algumas entrevistas com funcionários, e aí que mora o erro, que eu sempre aponto erros. Quando a maioria dos empregadores, dos entrevistadores fazem um feedback ou uma entrevista com um novo empregador, ele sempre vai olhar se esse empregador tem problema de Serasa, SPC, se baseando em apenas nesses dados. Mas eu acho assim, esse funcionário ele tem uma pequena dívida e eu vou lá, eu não, né? A maioria dos empregadores eu vejo, eu sei que acontece isso, não contrata esse funcionário por causa disso. Eu acho um erro, porque eu acho assim, se esse empregador desse uma chance para esse funcionário, com certeza é a primeira oportunidade que ele vai ter um salário, ele vai pagar, vai honrar a dívida. Porque o brasileiro, a pior coisa que tem para ele é ficar com o nome sujo na praça. Ele não vai arrumar emprego, ele sabe disso, mas ele está sem salário, sem remuneração. Aí que mora também o erro das empresas. Ela às vezes tá desperdiçando um talento, um funcionário bom que podia fazer a minha empresa crescer, que ele também podia fazer a empresa crescer por um simples detalhe. As pessoas têm os primeiros erros nas empresas e os grandes erros nas empresas é isso. Eu me prender a erros básicos, erros antigos. Hoje em dia, eu acho que as empresas deveriam mudar esse tipo de conceito. Não contrato alguém por causa de alguns erros. Erro todo mundo tem, mas ele pode ser mudado a partir de que o funcionário ele ganha um ato de confiança. Ele vai mudar, ele vai ter uma atitude. Como ele teve um ato de confiança, ele vai fazer de tudo para acabar melhorando como pessoa, como funcionário. Ele vai ter mais ânimo e passar a ser o primeiro da turma, o primeiro da empresa, porque ele teve um ato de confiança, ele vai fazer de tudo. Ele me contratou, esse empresário, eu vou fazer de tudo, eu vou ter ânimo. E outra parte, também na parte de contratação, como eu manter um funcionário dentro da empresa. Manter o ânimo, a empolgação dele. Eu vou gerar cursos para esse funcionário, ou vou manter bolsas de 50%, 25% ou até 100%. Porque eu também não adianta uma empresa acabar pagando salário baixo e também exigir tanto que ele vá para frente e também não vou acabar mantendo esse funcionário. Ele não vai, com o salário básico dele, ele não vai conseguir manter um curso que melhore na empresa e também ou um curso como curso superior que esse empresário vai precisar. Quando eu fiz todos os tópicos ali, na parte de motivação, estipula a intenção dele. O que eu preciso desse funcionário? A minha atitude é esforço de materialização, beleza? Depois disso tudo,
eu vou manter esse funcionário e vou deixá-lo com a parte de empolgação, de ânimo, e ele vai ter uma atitude diferente. E é aí que nós vamos mantendo as metas, né? E agora no segundo bloco eu vou falar sobre em casos de envolvimento pessoal, amoroso no caso, em empresas. Porque a maioria das empresas não gostam que funcionários namorem entre funcionários dentro do trabalho, porque é verdade. E essa parte ali, em partes eu concordo, em partes eu não concordo. Isso é uma opinião pessoal. O que que eu não, o que eu concordo, né, na verdade. O que eu concordo seria a parte que quando há envolvimento amoroso dentro da empresa, isso vai gerar desconforto e até demissões. Ou a pessoa vai se incomodar tanto que vai acabar pedindo a conta. Deixa eu ver aqui. Ela vai ter problemas amorosos e vai acabando pedindo a conta pela parte de que a pessoa vai gerar conflitos dentro da empresa, ela vai se sentir incomodada, ela não vai focar tanto no trabalho, porque, por exemplo, uma pessoa começa, um indivíduo começa a paquerar, um funcionário começa a paquerar o outro dentro da empresa, vai gerar brigas, rixas e gerando ciúmes e complicações do trabalho, e aí ela vai cair o rendimento na empresa. Eu acho que tá ficando tarde porque eu tenho outras coisas para fazer. Vou acabar encerrando a live. Mas outro dia eu vou continuar essa parte ali. E aí nós vamos retomar esse assunto da parte amorosa dentro do trabalho, certo? Beijinhos, até outro dia. Tchau, tchau.